Vamos para o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios o Dr. Sérgio Bruno Barbosa, médico mastologista, cooperado da Unimed Piracicaba. Sérgio, prazer em recebê-lo, seja bem-vindo. Olá, o prazer é meu, Neto, sempre é muito bom estar aqui com vocês, um programa que dedica muito espaço para nós médicos, para promover a prevenção de saúde. Eu vou tirar a máscara porque aqui nós estamos num ambiente controlado no estúdio, mas eu gostaria de lembrar a todos a importância de ainda manter o uso da máscara, do distanciamento social e de todos os cuidados aí de prevenção da pandemia. Nós estamos realmente vencendo, graças a Deus, essa pandemia, com vacinação aí em todo o nosso país, mas nós não podemos descuidar agora, nessa reta final, do distanciamento, do uso da máscara e de todo o cuidado. Perfeito, perfeito. Bem lembrado, doutor, a gente continua, se precavendo, usando os protocolos, que realmente, eu falei um pouquinho antes aqui de você entrar, agora é a terceira fase, a terceira dose da vacina, muitos estão escrevendo, então já fui tomar a minha terceira dose. E é isso, doutor? Lembrando que a ciência há muito tempo nos mostra isso, a história nos mostra isso, que a ciência sempre na busca, sempre com a razão, a gente segue o conselho dos médicos, segue a ciência. Tomar a terceira dose, a vacina salva vidas. Sem dúvida alguma, é a nossa única solução aí. E o Brasil está de parabéns aí. Sim. Essa reta final aí, nós estamos indo muito bem. Muito bom. E já falando sobre isso, claro, a campanha Unimed, vocês viram agora há pouco, sobre o ônibus da Prefeitura e da Unimed, rodando a cidade de Piracicaba. E o tema dessa conversa com o doutor Sérgio Bruno Barbosa é justamente Outubro Rosa. Doutor, vamos começar falando dessa campanha, importantíssima campanha. A gente sabe que o empenho da Unimed, toda a equipe da Unimed é o ano todo. Mas, claro, aderindo a essa campanha mundial, sem sombra de dúvida, a Unimed se faz presente na cidade, doutor? Sem dúvida alguma. A Unimed, ela tem uma marcação importante aí na questão da prevenção e da promoção da saúde e da qualidade de vida. Piracicaba hoje eu diria que é uma das cidades que tem assim um nível de saúde assim muito bom, principalmente dentro da clientela que servido aqui pela nossa cooperativa. Então a nossa cooperativa investe muito na prevenção e na promoção de saúde, bem como na qualidade de vida. Aliás, falando sobre isso, a questão da prevenção é entre aspas, a nova medicina, Quer dizer, a Unimed ela é pioneira nisso, de se tratar, a questão da saúde como estar bem, Por isso a prevenção, por isso toda a equipe ela é preparada para se trabalhar o prevenir a doença. Claro que para se tratar temos um hospital aí de última geração, muito bem equipado, mas a filosofia é não ficar doente. E em cima disso, estamos falando do Outubro Rosa. E eu gostaria já de colocar a primeira pergunta aqui, Sérgio. Ao realizar o exame, o autoexame, quais são os sintomas que identifica alguma alteração do acompanhamento médico, falando do autoexame das mulheres? Olha, o autoexame, Neto, é fundamental. É sabido que de cada 10 pacientes com câncer, 8 delas primeiro notaram elas mesmo algum sinal e sintoma na mama. Então a mulher deve realizar o seu autoexame, de preferência aquelas mulheres que ainda menstruam, logo depois que termina o seu ciclo menstrual, fazendo movimentos circulares com a polpa digital em sua mama e deve prestar atenção para sinais como nódulo de mama, áreas endurecidas, descarga papilar, quer dizer, alguma manchinha que está saindo no sutiã, retração da pele e também dor mamária. Existe uma questão aí,
Muita gente fica numa questão, câncer não dói, câncer dói. A questão de câncer doer ou não é se as células que estão em divisão, se o tumor está próximo de uma terminação nervosa. Então, o câncer pode doer, sim. Então, isso aí é muito relativo. Agora, o que eu acho importante nessa questão que você colocou da autopalpação é a questão da consciência corporal. A mulher, quando ela se palpa mensalmente, ela está tendo consciência do seu corpo. Então, ela não precisa saber exatamente, não é ela que vai fazer o diagnóstico, perfeito, mas ela vai notar que algo está diferente na sua mama. Então, se ela tem o costume de palpar a mama todo mês, qualquer alteração que aparecer, ela vai falar, opa, isso não estava presente o mês passado ou o semestre passado, isso chama atenção. E essa mudança na mama da mulher vai levá-la ao médico de uma maneira mais precoce e a gente vai fazer diagnósticos cada vez mais precoces. Então, a autopalpação faz parte da consciência corporal, sim, que é muito importante, não só para a mama, mas nós devemos ter consciência do nosso corpo. Eu, como médico, como oncologista e como batalhador para diagnóstico precoce, eu aproveito a oportunidade aqui para dizer que não é só na mama. Nós temos que ficar atentos para qualquer alteração do nosso corpo. Perfeito. Então, quando você vai urinar, olhar a cor da urina, se tem espuma na urina, se não tem, se tem sangue, a mesma coisa com as fezes. Então, são sinais, a cor dos olhos, dores em geral. Então, a gente tem que ter a consciência corporal. Eu acho que isso, quando a gente fala de prevenção de câncer, eu acho que é fundamental. Fundamental, tá certinho, doutor. Nós estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, 2534-1234, 991-41-1048, é o nosso WhatsApp. E tem pergunta chegando pelo WhatsApp, né? Pois não, Aninha, diga lá. Isso, o Simão está perguntando, doutor Sérgio, a mulher que teve seus seios retirados por câncer pode tomar a vacina contra a Covid? Pode, né? Não só pode, como deve tomar a vacina. Não é contraindicação alguma deixar de tomar a vacina, a não ser aquelas pacientes que estão em vigência de quimioterapia. Perfeito. Essas pacientes, aquela mulher que está em quimioterapia, ela deve consultar o seu médico oncologista clínico, quimioterapeuta, antes de tomar a vacina, porque tem uma distância recomendada da última dose de químio para a vacina. Mas a mulher que teve câncer, que retirou as mamas, não tem impedimento algum em tomar a vacina. Perfeito. Mais perguntas chegando, pois não, Aninha? Diga. O Periquito está perguntando se homem também pode ter câncer de mamilos. Boa pergunta, Periquito. Pois não. Excelente, Periquito. Homem também tem câncer de mama, pode ter câncer de mama. O câncer de mama masculino é responsável por 1% de todas as neoplasias malignas da mama. E tem algumas características. Infelizmente, o câncer de mama masculino, quando ele dá sintoma, normalmente ele já está no estágio mais avançado, porque já atinge, como a mama é pequena, tem pouco tecido glandular, quando tem o tumor, ele já atinge a pele e o complexo areolo-mamilar, na grande maioria das vezes, levando isso para um estágio de doença mais avançado. Mas tem sim, é muito importante os homens também tomarem esse cuidado. Nós estamos aqui ao vivo com o Dr. Sérgio Bruno Barbosa, médico mastologista, cooperado da Unimed Piracicaba. Você faz sua pergunta pelo WhatsApp aqui, ó, 991411048. O tema, o assunto hoje aqui é Outubro Rosa. Doutor, a gente sabe, eu queria que o senhor confirmasse, o câncer de mama, ele é hereditário, né? E tem uma faixa etária onde pode aparecer, queria que você desse essa relação, né? Se jovens pode aparecer o câncer, se é mais comum, se é só quem tem um problema, essa questão é hereditário, pode acontecer com qualquer mulher, qualquer idade. Excelente pergunta, Neto.
o câncer de mama, ele tem um fator hereditário muito grande, mas esse muito grande, ele se traduz em 10%. Olha só. Por volta de 10% de todos os cânceres de mama tem origem hereditária, genética, e nós vamos encontrar aí mutações causadoras desse câncer. 90% é multifatorial. O que significa isso? É necessário que ocorra uma série de fatores para o desenvolvimento, para que uma célula comece a ter uma divisão anormal, desenfreada e sem controle, que é a tradução, o sinônimo do câncer. E então, agora o que nós temos que valorizar muito é a história familiar. Então, quando a paciente vai no seu ginecologista, no seu mastologista, deve ser relatado o número de casos de câncer de mama na família, principalmente em parentes de primeiro grau, mãe, irmã, avós. Isso é muito importante e quando tem mais do que 2 ou 3 casos de primeiro grau, nós estamos pedindo a avaliação genética, o aconselhamento genético e aí, em grande número das vezes, a gente encontra mutações. Olha só. Agora, preciso salientar também que tem muita história de câncer de mama familiar que nós fazemos o teste genético e não encontramos, ele dá negativo. É porque o teste genético ele é relacionado com um banco de dados e ele corresponde à luz do conhecimento atual. Então, ou seja, no banco de dados atual, nós não temos ainda uma mutação específica, mas pode ser que essa mulher que tem uma história familiar, ela encontre uma mutação que vai ser conhecida daqui 5, 10 anos, que vai alimentar esse banco de dados. Outra questão que você colocou, que é muito importante, o pico de incidência do câncer de mama é dos 45 aos 65 anos de idade, tá? Essa é a faixa etária de maior acometimento do câncer de mama. Agora, o que nós temos notado, Neto, é o acometimento em mulheres cada vez mais jovens. E o que é pior, nas mulheres jovens são tumores mais agressivos, são tumores que têm uma divisão, uma proliferação celular muito rápida e na grande maioria das vezes são tumores que a gente chama tumores triplo negativos, são tumores que têm uma agressividade maior. Então, já fica um recado, a agressividade do câncer de mama na mulher jovem, ela é maior do que na mulher mais idosa. Isso está relacionado, doutor, por quê? Né? Por que atinge mais as mulheres de mais idade? E agora, ultimamente, né, como você colocou, mulheres mais jovens. É decorrente do quê? Por que as mulheres mais jovens estão desenvolvendo câncer de mama? Olha, tem várias teorias, vários estudos em andamento, mas talvez o estilo de vida, a própria vida moderna, o nível de estresse, a mulher jovem que está inserida aí no mercado de trabalho, alta competitividade, tudo isso colabora para fatores como fatores carcinogênicos, né? O nível de estrógeno também, o nível hormonal na mulher mais jovem é maior e a gente sabe que o estrógeno ele é um hormônio que estimula a divisão celular, tá? O hormônio feminino estimula a divisão celular, então talvez venha daí também essa questão. Essa questão, né? Falando um pouquinho sobre a mamografia, né? Um exame importantíssimo, a idade para se fazer a mamografia, Sérgio? Olha, a mulher deve iniciar a mamografia aos 40 anos de idade e a partir daí fazer anualmente. Tá? A partir dos 40 anos.
Quando existe caso de câncer de mama na família de primeiro grau, ela deve iniciar 5 anos antes. Então, ela começa a mamografia aos 35 anos de idade. Por que essas idades, Neto? Porque a mamografia é um exame que necessita de contraste, é um exame de radiografia. Sim. Então, precisa ter o contraste da glândula mamária, que aparece branco, com a gordura, que aparece em tons de cinza. Então, fazer mamografia em mulheres muito jovens vai ficar tudo branco, porque essa mulher tem pouca gordura na mama. E também a gente não deve esquecer que tem radiação. A gente não deve ficar irradiando a mama de mulheres muito jovens. Nessas mulheres, a ultrassonografia é de fundamental importância. A amamentação, ela contribui com uma prevenção, né? Poucas pessoas sabem disso, mas amamentar, ela contribui para uma prevenção, né, contra o câncer de mama. Se a pessoa não engravidou, se a mulher não engravidou, não teve a oportunidade de amamentar, tem um outro critério para se evitar ou diminuir o aparecimento do câncer de mama, Sérgio? Olha, é claro, a mulher que engravida e amamenta, ela vai ter uma mama que vai atingir o seu mais alto grau de maturação. Aquela mulher que não engravidou e não amamentou, ela vai se manter na vida toda, na terceira idade, com uma mama ainda que não atingiu o seu mais alto grau de maturação. E a gente sabe que os efeitos carcinogênicos, ou seja, aqueles fatores que podem estimular uma mama a desenvolver o câncer, eles agem mais facilmente na célula de mama imatura, tá? Do que naquelas que amamentaram bastante. Agora, eu gostaria de frisar, Neto, que essa questão, muita gente fala que eu dou diagnóstico, olha, a senhora está com câncer de mama. Ela fala, poxa, mas eu amamentei 4 filhos durante 1 ano e meio, cada um. Então, a gente tem que ter em conta, assim, não é porque a mulher amamentou bastante que ela não vai ter câncer de mama. Essa diminuição do fator de risco é uma diminuição bem pequena, mas ela vai se ajustando a outros fatores. Agora, respondendo à sua pergunta, quais outros fatores, o que a mulher poderia fazer para diminuir a incidência de câncer de mama? Então, vamos lá. Na amamentação, a mulher, na alimentação. A mulher, ela deve procurar evitar a gordura animal, excesso de gordura animal. Ela deve comer muitas frutas, verduras, legumes, principalmente legumes verde escuro, espinafre, agrião. É muito importante ter uma dieta balanceada. Essa mulher, falando na alimentação, ela deve evitar farinha branca, ela deve evitar muito açúcar, ou seja, ela deve evitar um grande fator de risco para câncer de mama, que é o sobrepeso. A mulher que está com sobrepeso, uma mulher que está com obesidade, essa sim tem um risco maior de desenvolver câncer de mama. Por quê? Porque na gordura periférica acumulada, principalmente na cintura da mulher, ocorre uma transformação química em hormônio. Olha só. Em hormônio. Então, ela acaba tendo um hiperestrogenismo, aumentando o hormônio por causa da obesidade, tá? Outros fatores também de risco, tabagismo. O anticoncepcional também? Não, o anticoncepcional, os estudos científicos, eles só mostram uma correlação positiva com o aumento de câncer de mama quando a mulher começou a tomar o anticoncepcional muito cedo, antes dos 18 anos e por um tempo
bem prolongado. Perfeito, perfeito. Bom esclarecer isso, que é uma dúvida que sempre fica, né? Isso. Quer participar conosco? 991-41-1048. Você participa. Dr. Sérgio Bruno Barbosa, médico mastologista, cooperado da Unimed Piracicaba. Hoje o assunto é o Outubro Rosa. E tem pergunta chegando aí no WhatsApp. Pois não, Tá chegando bastante pergunta. Pois não, vamos lá, vamos lá. A Solange está perguntando, quando se faz mamografia, se a radiação provoca o câncer e se todas as pessoas têm células cancerígenas. Boa pergunta. Excelente pergunta, Solange. Não, a mamografia, ela não causa câncer de mama na dosagem. Esses mamógrafos atuais de baixa dosagem e da maneira, no protocolo que é feito anualmente, não causa câncer de mama, pode ficar tranquila. E a segunda pergunta Pode pôr para nós na segunda pergunta? Retoma para aí, por gente. Desculpa. Todo mundo tem células cancerígenas. Existe uma teoria que todos nós temos as chamadas células totipotentes, que seriam células que estão na nossa circulação à espera de uma oportunidade. Uma oportunidade para aparecer. Então, essa é uma teoria bastante aceita, então a gente tem que pensar nisso. Por isso é melhor evitar. Como você falou, alimentação, ter atividade física, não fumar, né? É o ideal, né? Sem dúvida, é a vida saudável, é a vida saudável. Que hoje está até mais fácil, apesar do corre-corre da vida moderna e de todas essas tentações que a gente vê a cada esquina, né? Vendendo, né? Mas se você tiver, né, essa ideologia de ter um corpo saudável, uma mente sã, né? A parte espiritual também, você consegue, né, Sérgio? Você consegue fazer uma caminhada no final do dia ou logo no começar do dia, pensar no seu almoço, mesmo que você tenha que almoçar no seu trabalho. Olha, nós tivemos a oportunidade, fizemos um trabalho agora junto à CIPA e almoçamos no refeitório ali da Unimed, no hospital da Unimed. Muito bem balanceado, então quer dizer, você tem essa possibilidade. E se não tiver, procurar fazer, né, Sérgio? Eu acho que com isso a gente evita, que é o ideal, né? Claro, sem dúvida. E você chegou num momento assim da nossa entrevista que eu gostaria de falar sobre o slogan da Sociedade Brasileira de Mastologia do Outubro Rosa desse ano, que é um slogan muito importante, que o tema é quanto antes melhor. Olha que maravilha, isso aí. Tá? E eu gostaria de explicar esse quanto antes melhor. Então nós temos aí um tripé, que seria quanto antes melhor você buscar a qualidade de vida, fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, melhor. Nunca é tarde para começar, mas quanto antes melhor, isso é fundamental, tem sempre que ter em mente. A outra situação é em relação ao diagnóstico. Então, quanto antes melhor você notou algo na sua mama ou procurou o médico regularmente, quanto antes você tiver o diagnóstico, melhor possibilidade de cura, tá? E o terceiro tripé desse slogan que eu achei fantástico é quanto antes iniciar o tratamento, melhor. Perfeito. Aí que a gente tem que, inclusive, aplaudir a nossa cooperativa, porque ela tem campanhas e ela propicia a todos nós profissionais da gente fazer o diagnóstico precoce o quanto antes e já iniciar o tratamento. Já operar essa paciente, já começar com quimioterapia, porque não adianta a mulher ter um diagnóstico na mão e ficar perambulando por aí, aonde eu vou tratar, e tem casos que fica aí 5, 6 meses com um diagnóstico anatomopatológico na mão, sem ter onde tratar. Então, eu achei esse slogan fantástico, quanto antes melhor. Quanto antes melhor a sua qualidade de vida, quanto antes melhor o diagnóstico precoce e quanto antes melhor o tratamento. Quanto antes melhor, é fundamental, né? O nosso corpo, a nossa morada
Temos que ter a parte física muito bem cuidada, a parte de alimentação, como falou o doutor também, e a parte espiritual também, que é a parte emocional, né? Que também é um belo gatilho aí para coisas ruins, doenças acontecer, né? A medicina preventiva, que a Unimed desenvolve muito bem, toda a equipe da medicina preventiva, trabalha com isso, né, doutor Sérgio? É você ter uma qualidade de vida, se entender, se compreender e saber que você está aqui para ter uma vida boa, né? Lógico, Neto. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão do estado psicológico do paciente. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como o bem-estar físico, mental e espiritual do indivíduo. E eu diria até psicossocial. Sim. Tá? Porque aquela mulher que ela está inserida numa família, num grupo de amigos, onde ela tem acolhimento, onde ela tem respeito, essa mulher ela tem uma chance menor de ter câncer de mama e vai ter uma chance maior de cura durante o seu tratamento. Perfeito. Pergunta chegando, pois não, Ana? Diga lá. Comentário da Silvana, que é exatamente o que vocês estavam falando, prevenção é fundamental. Eu tive quase colo do útero sem caso familiar. Então fica, né, a questão da prevenção. Olha só. Tem a pergunta da Cida. Pergunta se a mulher que tem prótese na mama, se não tem perigo de estourar a prótese na mamografia. Pois são duas perguntas, na verdade. E até que idade a mulher tem que fazer a mamografia? Olha, excelente pergunta. A prótese ela não tem perigo, a prótese ela não retarda diagnóstico de câncer de mama, porque nós temos hoje, durante a mamografia, tem uma manobra chamada Eklund, que a gente desloca, o técnico desloca a prótese para trás e radiografa a parte da glândula na frente. Tá? Além disso, em pacientes com prótese, nós temos também a possibilidade, em alguns casos, quando bem indicados, fazer a ressonância nuclear magnética, que dá uma visão tridimensional. A gente vê na frente, do lado, atrás da prótese. Então, isso hoje não é causa, sim, de preocupação. E a mulher, ela deve começar a fazer a mamografia aos 40 anos de idade ou aos 35, se ela tiver câncer de mama familiar, e ela deve fazer anualmente. O ideal é que nós, como médicos, nós estimulamos a realização da mamografia até que a mulher tenha enquanto ela tiver uma expectativa de vida de 10 anos. Perfeito, perfeito. Tá. Doutor, isso é fundamental, né? Quer dizer, você ir ao médico. E eu queria reforçar, já estamos chegando no finalzinho da sua participação, eu queria que você reforçasse, Sérgio, a ida da mulher ao ginecologista, da jovem, e também lembrando do autoexame, que é fundamental. Você teve uma abertura muito bacana quando você falou, não só das mulheres, mas dos homens, de todos nós, né? Que a gente possa conhecer o nosso corpo, examinar o nosso corpo, olhar o nosso corpo. Às vezes a gente perde, não digo perder tempo, mas a gente dedica tanto à questão estética, aparente estética, e acaba esquecendo de fazer um autoexame, por exemplo, né? E as coisas são tão importantes, são iguais, importantes iguais. Então eu queria que você reforçasse isso, por gentileza. Claro, sem dúvida. Eu vou reforçar isso, Neto, fazendo até uma analogia. Claro. A nossa sociedade às vezes está muito preocupada com a aparência da sua casa, cuidar da sua casa, cuidar do seu carro. Nós homens temos essa questão, vamos cuidar do carro, lavar o carro toda semana, polir o carro, pretinho no pneu, tudo para sair bem na fita, né? Só que nós devemos lembrar que o nosso corpo é a nossa casa enquanto a gente estiver aqui nessa vida. Isso. Então a gente tem que cuide dela, porque não tem jeito de você sair. Para sair dela só partindo dessa para outro lugar. Verdade, doutor Sérgio. Olha, tem uma manifestação aí, é isso?
Pois não, Ana, diga lá. O Periquito, ele tá falando parabéns pelo quadro do programa Piracicaba Agora. Agradeço ao Dr. Sérgio pelas excelentes respostas. Ele usa uma linguagem que o povo entende. Parabéns. Muito bom, tá aí. Muito obrigado, Periquito. E as suas perguntas são muito pertinentes também. Valeu aí. Muito bom. Muito bom. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu também concordo com as palavras do nosso amigo telespectador. O quadro é de fundamental importância, de suma importância para a cidade de Piracicaba e região, trazendo profissionais que, dessa mesma maneira que você o vê aqui, né, o nosso querido amigo Sérgio e outros profissionais, é assim no consultório também. Essa é a medicina que a Unimed desenvolve com todos os seus associados, né, e também para a cidade de Piracicaba. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço o espaço e gostaria de deixar um abraço aí ao povo piracicabano que me acolheu de braços abertos aí há 28, 29 anos já. Um grande abraço. Muito bom, obrigado. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.